Depois de tirar esse excesso, a gente escolhe um lápis com uma cor um pouco mais clara, né, como o 2B, e começa a fazer a finalização do desenho, sempre observando a referência, com bastante atenção. A sobrancelha da referência é um pouco mais grossa, então eu gosto de ressaltar essa característica, dar mais personalidade ao desenho. Olhando aqui a referência, eu percebi que a boca tá um pouquinho mais para cima, então aqui na hora do traçado eu posso arrumar esse detalhe. Por isso que é importante a gente fazer o esboço, para depois a gente ir construindo da melhor forma possível esse desenho. Então aqui eu já acertei mais ou menos a posição da boca dela. Antes de começar a construir a profundidade, né, deste rosto, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cabelo. Então eu vou usar aqui mesmo esse 2B, tá? Bem apontado. Onde que tá meu apontador? É bastante importante a gente deixar a ponta bem fina, né, para fazer o fio do cabelo. Então, com o lápis bem apontado, a gente vai reparando nessas mechas como um todo, para que a gente não precise desenhar todos os fios, mas construir mecha com luz e sombra. Eu vou mostrar. Aqui primeiro a gente desenha, né, a mecha que a gente está observando ali, então vou fazer essa primeira mecha. E nessa mecha a gente faz a luz e a sombra com o lápis, então a gente vai puxando assim, ó, com bastante intensidade no início, deixando o traço mais leve quando vai se aproximando aqui do meio. E aí a gente pode escurecer aqui ainda mais essa ponta do fio. E aqui a gente faz a mesma coisa, só que do outro lado. Construindo essas linhas, a gente consegue fazer esse brilho aqui do fio. Então, é basicamente assim que a gente faz o cabelo liso. A gente constrói por mechas. Então, aqui eu vou desenhar outra mecha. Essa mecha tá um pouco mais fina aqui. E eu vou puxando com bastante pressão aqui embaixo
deixo o traço mais leve aqui no meio e aqui embaixo eu puxo com pressão até o meio novamente. E assim a gente vai construindo o cabelo. Aqui tem uma parte que tá mais para baixo, então ela é mais escura. Então é uma mecha mais fina e mais escura. Eu vou construir isso aqui. Assim. Desta forma. E aí a gente vai construindo o cabelo dessa maneira. Você pode previamente já desenhar as mechas e depois ir só acrescentando o brilho e a sombra com os fios. Se o cabelo for loiro, por exemplo, você pode fazer com lápis H, que ele fica mais claro. Aqui, onde tem uma mecha, né, para baixo, a gente vai fazer da mesma maneira. Antes a gente desenha a mecha, depois a gente vai acrescentando os fios. Como é uma mecha um pouco mais bagunçadinha, né, um pouco mais desgrenhada, você vai fazendo sem muita pretensão de ficar assim tão perfeito como aqui. E depois você pode puxar uns fios para fora com um lápis mais claro. Então aqui a gente vai seguir uma outra direção, né? O cabelo ele tá vindo aqui mais ou menos. Ele tá preso. Tá vindo assim. E com calma e bastante observação da referência, a gente vai construindo esses fios, sempre apontando quando a ponta engrossar.
Depois, se você quiser criar um pouco mais de profundidade, de detalhe de fios, você pode pegar um lápis mais claro e ir reforçando essas linhas. Eu gosto de reforçar só em algumas partes. Reforçando com um lápis ainda mais claro. Geralmente, os lápis a gás eles são mais duros, então a ponta é ainda mais fina. Isso ajuda a construir um fio ainda mais preciso. Pode colocar uns fios para fora, assim, para deixar o cabelo um pouco mais bagunçado. E assim você vai deixando da maneira que você preferir. Sempre pintando de mecha a mecha. Dessa forma. E aí depois, o restante é da mesma forma que a gente pintou aquele primeiro retrato, mas como a nossa referência tem a pele clara, essa sombra vai ser um pouco menos intensa. A menos que fosse uma foto extremamente contrastada. Eu gosto de deixar bastante sombra aqui, nessa região da lateral do nariz, né? Que isso ajuda a construir esse rosto de perfil. Com mais profundidade. E a sombra aqui debaixo do rosto, né? Que é onde o queixo faz essa sombra no pescoço. E também vou escurecer essa parte da roupa dela, que é um jeans mais escuro. De sombra aqui. Eu ainda tô com um lápis 3B, que é um pouco mais escuro, e vou construir o olho daquela mesma forma, abrindo um brilho. Faço a pupila um pouco mais escura. A parte do círculo, né, a volta do círculo do olho também um pouco mais escuro. E o meio, uma mão bem leve, mais claro, fazendo esse efeito de vidro, né, que tem nosso olho. Então agora eu vou pegar um lápis 4B ou 6B e vou reforçar algumas linhas, para quando eu usar o esfuminho, eu aproveitar desse grafite para criar um pouco mais de sombra. E com o esfuminho agora, antes eu vou só reforçar aqui a pálpebra. Com o esfuminho eu vou misturar essa sombra.
nessa parte do cabelo maior, a gente pode também puxar um pouco essa sombra para preencher um pouco as áreas que ficaram claras. E aí, a gente vai espalhando essa sombra que a gente criou. À medida que você pressiona mais o esfuminho, a sombra fica um pouco mais escura também, dependendo do grafite que tá ali. Então é interessante a gente dosar também a mão nas áreas que precisam ficar mais claras e pressionar nas áreas que precisam ficar mais escuras, assim como a gente faz com o lápis. Agora a gente vem mesmo com o acabamento, marcando algumas partes que a gente queira que fique mais marcado. E a gente também sempre pode usar da borracha para tirar, né, o grafite de alguma área que tenha mais luz do que sombra. Então, pressionando assim, a gente consegue tirar o excesso desse grafite. Eu gosto de deixar alguns traços assim marcados. Esse é um estilo que eu acho bonito de desenho, mas vocês podem deixar tudo isso bem retinho e finalizado, se vocês quiserem. Também gosto de marcar alguns traços específicos para deixar esse desenho mais expressivo. Vou puxar alguns cílios. E esse é o segundo retrato. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse curso, que vocês pratiquem bastante com as técnicas que eu passei, para que vocês possam fazer retratos assim. Caso você tenha gostado do meu trabalho, me siga nas redes sociais, que é o Instagram, @MarciaRaquelAlves, e também se inscreva no meu canal no YouTube, que é focado em arte e história. Muito obrigada e até a próxima!